Olá, aqui é Pat Lencioni e estou muito feliz por estar falando com todos no C12. E eu estava pensando sobre essa palestra e me ocorreu que, de certa forma, essa pode ser a palestra mais importante que já fiz. E sei disso, não quero dizer isso de uma forma banal e exagerada. Mas aqui estou eu falando para potencialmente 4.000 seguidores de Jesus que são líderes. E quão poderoso isso pode ser? Agora, eu já havia feito esse discurso uma ou duas vezes em diferentes ambientes e por isso pensei, puxa, eu deveria memorizá-lo e reproduzi-lo. E eu disse, não quero fazer isso, quero apenas falar com o meu coração, mas na verdade só quero falar com você sobre algo que considero muito importante. Estamos aqui para falar sobre coragem. E eu apenas oro, eu realmente oro neste momento para que o que eu digo a vocês e o que vocês ouvem venha do Espírito Santo. E não de mim, e que ele inspire as palavras certas. Então, quando eu era criança, coragem era uma dessas coisas. Eu era fascinado por ela, porque em todos os filmes que eu via, geralmente havia alguém fazendo algo corajoso, e quase sempre sofria por isso. Geralmente o resultado final era muito bom, mas nem sempre. Depois passei a ler livros e assistir a programas de TV, e a coragem estava em toda parte. Eu lia a vida dos santos, desde São Estevão, o primeiro mártir, e antes, no Antigo Testamento, no Novo Testamento e na história da Igreja. Portanto, a coragem era uma daquelas coisas que me faziam pensar, sim, devemos ser corajosos. Mas devo dizer que acho que isso é muito raro hoje em dia. Eu diria que, apesar de todas as coisas que eu, quando olho em volta na sociedade, há pouquíssimas pessoas que eu acho que gravitam em torno da coragem. E a propósito, coragem, quando falamos em incentivar alguém, é como dar coragem, dar coração. Vem da palavra latina cur, que é coração. E é sobre isso que vamos falar hoje. O que é coragem, por que é tão rara e como podemos ter coragem. Mas todos nós lutamos contra isso, eu também, e podemos inspirar outras pessoas a fazer isso. Então, pelo poder do Espírito Santo, podemos mudar o mundo. E o mundo está sofrendo neste momento. É um lugar difícil. É um lugar complicado, o que torna ainda mais difícil ter coragem, certo? Às vezes encontro pessoas que dizem, bem, sou um líder, mas não sou realmente corajoso, não tenho coragem, isso não é natural em mim. E o fato é que ninguém tem coragem naturalmente. A coragem é algo que temos de decidir fazer, temos de ser intencionais com relação a isso. E, é claro, Jesus não escolheu seus apóstolos de brincadeira como, vou dar aquele orador, aquele político e aquele advogado porque eles serão corajosos. Ele escolheu pessoas muito comuns e as chamou e depois as equipou. E Deus nos colocou em posições de liderança, e Ele nos equipará. E você conhece aquele ditado que um jogador famoso da NBA coloca em seu tênis? Eu posso fazer todas as coisas reticências. Bem, ele diz, a citação é, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Nenhum de nós precisa ser corajoso por conta própria. De fato, fazer isso provavelmente é motivado pelo orgulho. Temos de ser corajosos sabendo que isso é um dom. E essa força vem de Deus. Na verdade, eu gosto da contraposição disso que é, não posso fazer nada sem Cristo. E acho que às vezes, quando sentimos que temos de merecer o amor de Deus e ser corajosos por nossa própria vontade, acho que temos dificuldades. E a verdade é que, quando sabemos que é tudo dele, mas somos seu receptáculo e estamos dispostos a cooperar com ele, acho que fica mais fácil ter coragem. E eu também penso no fato de que quando eu volto e penso em Jesus e os apóstolos que o abandonaram, e Pedro o negou e tudo isso, e eu penso no Pentecostes, e ele estava realmente lá. Quero dizer, mesmo depois que Jesus ressuscitou dos mortos, não era como se todos eles estivessem sim. Eles foram e o Espírito Santo os imbuiu de coragem para sair e fazer coisas incríveis que eles não estavam preparados para fazer. Portanto, temos de pedir a Deus, temos de orar por coragem, assim como oramos por fé, e pedir a Ele que nos dê seu coração para sermos corajosos. Então, vamos falar sobre alguns exemplos bíblicos. Vou usar mulheres. Por quê? Porque é ótimo que as líderes femininas ouçam exemplos de mulheres. E não digo isso em tom de brincadeira, e certamente não quero dizer isso como um tipo de, como eu diria, um insulto, não é isso que quero dizer. Mas os homens, com razão, podem se sentir muito envergonhados quando vem uma mulher forte ter coragem e dizem, não estou fazendo isso. E se ela pode fazer isso com todas as coisas que tem de defender, eu também deveria poder fazer isso, especialmente se for uma garota de 19 anos. Falaremos sobre isso em um segundo, mas o primeiro exemplo que quero usar é o de Esther, do Antigo Testamento. Agora, Esther, só para dar uma ideia rápida, e eu não sou teólogo, mas vou tentar me lembrar disso da melhor maneira possível. Esther era casada com o rei, certo? E ela era israelita. E ela sabia que estavam prestes a perseguir os israelitas. E a pergunta é, o que ela faria? Agora, quando você é Esther, se for até o rei e lhe contar algo e ele não quiser ouvir, você será morta. É isso que acontece. Se você for ao rei e disser, quero que você faça isso, ou estou me aproximando de você, e ele não gostar de ouvir isso, pode ser a sua morte. Provavelmente será. Então Mardoqueu foi até ela e disse, Esther,
Você precisa fazer alguma coisa. Você poderia fazer algo e falar e salvar essas pessoas ou ajudá-las. E ele disse, mas se você não fizer, Deus usará outra pessoa para salvá-los, mas você não fará isso. Isso dependerá de você. Você terá que viver com isso. E acho que isso é o que há de mais poderoso no fato de que Deus chamará outra pessoa. Isso teria me feito dizer, não, eu tenho que fazer isso. A ideia de saber que Deus vai seguir em frente e deixar que outra pessoa o faça, e eu terei de conviver com o fato de não ter defendido Deus, o seu povo, de ter feito algo e de ter confiado nele, mas Mardoqueu a chamou para fazer isso. E que coragem, literalmente diante da possibilidade de perder sua vida, ela fez isso. Em seguida, vou falar cronologicamente, não em termos de importância, porque a mulher de coragem mais importante foi Maria. Uma jovem que foi convidada a dar sua vida para trazer Jesus ao mundo. Agora, lembre-se, Maria é totalmente humana, mas ela carregou Jesus em seu ventre e entregou seu filho a Deus. Que coragem! Ela sabia que uma espada atravessaria seu coração. E Maria disse sim. Ela carregou Jesus em seu ventre por 9 meses e sabia que seria doloroso. Até o fim, ela ficou ali na cruz. E quando assisto a Paixão de Cristo ou a qualquer filme, penso em ver meu filho sofrer. E Maria ficou lá, quando os outros foram embora. Maria ficou ali. E a coragem que ela teve para dizer sim a Deus, sabendo o quanto seria difícil, e logo em seguida foi, certo? Eles vão, não há lugar para ficar. Eles são chamados para sair porque Herodes está indo atrás deles. José e Maria saem, vão para o Egito e ela volta. Quero dizer, a coragem que Maria teve que ter nesse momento é extraordinária. Agora vamos. Adiante para a igreja. Tivemos Joana d'Arc. Acabei de ler a biografia de Joana d'Arc, escrita por Mark Twain. Eu nem sabia que ele havia escrito esse livro. Quero dizer, sempre pensei nos livros de Mark Twain quando criança, durante toda a minha vida. Ninguém nunca disse, ei, você sabia que Mark Twain escreveu um livro sobre a vida de Joana d'Arc? Eis outra coisa que não me disseram. É seu livro favorito. Ele disse que é, de longe, o melhor livro que já escreveu e o que teve o maior impacto sobre ele. Ele pesquisou o livro por 12 anos e depois levou 2 anos para escrevê-lo. É um livro realmente histórico. É uma biografia realmente histórica. Biografia dela. Então eu o li a pedido de alguém. E fiquei impressionado com a veracidade da história, porque sempre pensei, ora, uma garota de 17 ou 19 anos liderou um exército. Isso deve ser um mito, e eu realmente nunca quis saber mais, porque achava que não era possível que fosse real. Então, essa mulher enfrentou não apenas os britânicos que haviam ocupado todo o território da França, mas também metade das elites francesas e parte da igreja que estavam do lado deles. Ela, com 19 anos de idade, foi até o rei exilado e disse, eu liderarei suas tropas na batalha. Essa não é uma mulher que foi treinada. Ela teve de aprender a montar um cavalo para fazer isso, mas literalmente, historicamente, foi isso que aconteceu. E porque ela estava tão confiante, porque foi Deus quem a chamou, e ela disse, eu sei que esse é o meu chamado. Eu sei que esse é o meu chamado. E ela os convenceu disso. E essas pessoas estavam tão desesperadas, disseram, acho que isso é real. Devemos deixá-la fazer isso. E ela literalmente conduziu as tropas para a batalha, embora não fosse uma guerreira, conduziu-as para a frente de batalha, inspirou homens que estavam com medo para iniciar o processo de restauração daquele país para Deus e para aquele povo. É uma história extraordinária de se ler. É incrível. Depois, ela foi julgada sem advogado. Diante das elites e os juízes que a perseguiram, e a privaram e essencialmente a torturaram. E tudo o que ela tinha de fazer era recontar e não o fez. E quando penso em uma garota de 19 anos, analfabeta, pobre, de uma cidadezinha do interior da França, estava disposta a fazer isso. Que acabou perdendo a vida, queimada em uma fogueira. E sabe o que disseram a ela? Eles disseram, você não tem medo? E sua resposta foi, eu não tenho medo, eu nasci para isso. Bem, vocês sabem, senhoras e senhores, nós somos líderes neste momento, nascemos para este momento. E talvez pensemos, puxa, por que tive de ser líder em um momento em que a igreja está sendo tão perseguida em nosso país? Porque você sabe, nos Estados Unidos estamos sendo mais perseguidos do que nunca. E quem sabe o que está por vir? Viemos da era da cristandade, ou pelo menos nossos pais vieram quando diziam, as pessoas da minha rua provavelmente são muito amigáveis em relação a ser cristão. Agora vivemos em uma época em que até mesmo admitir que você é cristão, no trabalho, na vida, na sociedade, tem cada vez mais riscos. Agora, não são os mesmos riscos que as pessoas no Oriente Médio ou em partes da Ásia, onde estão sendo literalmente perseguidas e mortas por isso. Mas é muito grande. E nós nascemos para isso. Nascemos para ser líderes nesta época. Neste espaço.
E que coisa maravilhosa se pudermos pensar nas palavras de Joana d'Arc dizendo, eu nasci para isso, e Esther dizendo, não quero deixar que Deus tenha de encontrar outra pessoa, quero atender ao seu chamado. Portanto, o que quero fazer agora é falar sobre os 3 tipos de coragem. Porque pensamos, como posso ser corajoso? E tendemos a pensar nisso de uma única maneira, que abordarei em um segundo momento. Mas a primeira maneira de sermos corajosos, e começa com isso, é sermos pessoalmente, individualmente corajosos. É quando estamos nos olhando no espelho, apenas nós e Deus. E temos que nos perguntar, estou realmente disposto a reconhecer o que está acontecendo ao meu redor? Estou disposto a reconhecer meus próprios medos, minhas próprias fraquezas? Estou disposto a ser honesto comigo mesmo sobre onde estou hoje e para o que estou sendo chamado? Esse é o primeiro tipo, pois se não conseguirmos fazer isso, os outros 2 tipos de coragem não acontecerão. E temos de orar por essa coragem. O próximo tipo de coragem sobre o qual quero falar está no outro extremo da escala. Assim, passamos da coragem individual para o que chamo de coragem pública. Temos a tendência de pensar em alguém que se levanta na frente de um grupo de pessoas como Joana d'Arc, que reúne as pessoas e fala a verdade ao poder quando está sendo julgada, mesmo quando está prestes a ser queimada em uma fogueira. E sim, todos nós somos chamados a ter alguma coragem pública. E isso pode ser dar 3 passos até a plataforma em uma reunião de pais e mestres em nossa escola, pode ser subir em um palco na frente de seus funcionários, pode ser escrever um editorial no Wall Street Journal, pode estar na frente de pessoas que lhe são hostis e falar a verdade em amor, sabendo que Jesus o está chamando para fazer isso. Portanto, a coragem pública é importante. E lembre-se, os apóstolos não eram todos oradores. Às vezes eles falavam de forma desajeitada e o Espírito Santo agia por meio deles. Outras vezes eles achavam que eles foram muito bem naquilo que faziam e não foram bem. Mas temos de estar dispostos a ir até lá e dizer, estou disposto a ser um servo público e corajoso servo de Deus, mas o terceiro tipo está no meio e é sobre isso que quero falar mais. Porque acho que é dessa falta de coragem que emana. De muitas maneiras, nosso fracasso em fazer os outros. Isso é o que chamo de coragem interpessoal. É quando estamos sentados no almoço, ou em uma reunião, ou no ônibus, ou no avião, ou no jantar de ação de graças. E você está conversando com alguém. E algo é mencionado e você sabe que não é bom, que não está certo. E você também sabe que não será social ou politicamente correto dizer isso. Eu discordo. Ou preciso questioná-lo sobre isso. Ou preciso parar por aí e dizer, não posso tolerar isso. E com que frequência eu penso, especialmente na sociedade americana, na sociedade ocidental, acho que temos mais medo disso do que de quase qualquer outra coisa, de sermos rejeitados por um pequeno grupo de pessoas, especialmente pessoas que conhecemos, que dizem, não acredito que você pensa assim, você está brincando comigo. E é nesse momento que temos a mesma coragem de sentar com alguém e dizer, preciso lhe dizer, não posso concordar com isso. Às vezes a pessoa não vai querer que você diga isso a ela, às vezes ela não vai reagir com amor. Mas temos de dizer naquele momento que isso é para você, Deus, mesmo que eles me rejeitem, até se eles me expulsarem e não me incluírem mais. Talvez até isso afete minha carreira e meu emprego. São esses momentos interpessoais de coragem. Então nós, como CEOs, pensamos, bem, será que devo me levantar e dizer algo na frente de meus funcionários? Sim, talvez. Mas primeiro temos de aprender a ter conversas difíceis e amorosas. E se as pessoas naquele momento dizem obrigado, porque eu nunca soube disso, e às vezes elas o fazem e o deixam chocado. Às vezes elas se sentem desconfortáveis e vão embora, e talvez você nunca mais ouça falar sobre isso, ou talvez 10 anos depois elas digam, você realmente me impactou quando fez isso. Já tive pessoas que fizeram isso e disseram, você se lembra do que me disse há 10 anos? E eu respondo que não. Elas dizem, você me disse isso e isso realmente me impactou. Às vezes elas nunca fazem isso, eles simplesmente odiarão você ou o castigarão. Mas isso está nas mãos de Deus, temos de estar dispostos a entrar nesse momento. Portanto, esses são os 3 tipos de coragem. Coragem pessoal individual diante de Deus e olhando no espelho. Coragem interpessoal em um pequeno grupo de pessoas e ter a coragem de entrar nessa conversa. Coragem pública na frente de um grande grupo de pessoas. Todas elas são relevantes. E temos de saber que Deus vai nos chamar para fazer isso, quer achemos que é naturalmente adequado para nós ou não. Portanto, a última coisa sobre a qual quero falar é sobre a ideia de martírio, certo? Agora, o martírio é algo interessante. Como eu disse antes, São Estevão é oficialmente o primeiro mártir da igreja. Estevão falou a verdade às autoridades logo após Jesus ter ressuscitado dos mortos e ascendido ao céu, e eles o apedrejaram até a morte. E é claro, ele estava olhando para o céu, dizendo, aqui vou eu. Será que somos chamados a fazer isso? Talvez. Neste momento não parece que seja. Fico feliz por isso. Eu fico. Mas somos chamados para outra coisa. Agora quero dizer o seguinte. O martírio não é algo que buscamos porque queremos ser perseguidos por causa de Jesus.
Às vezes isso pode ser baseado no orgulho, mas gosto muito do que aconteceu com Pedro e João. Eles estavam pregando o evangelho pouco tempo depois de Jesus ter ascendido e foram presos. Iam condená-los à morte. E foi Gamaliel, se não me falha a memória, quem disse: não os matem. Ele disse: se for real, você não quer ser aquele que os mata. E se não for, vai desaparecer de qualquer maneira. Que ótimo exemplo do fato de que tudo isso é real. Então eles disseram: deixe-os ir. Todas as outras heresias, todas as outras mentiras eram apenas uma farsa. Isso vai desaparecer. C.S. Lewis fala sobre isso. Ele é seu mentiroso, lunático ou filho de Deus. E eles disseram: deixe-o ir. Então ele os convenceu a fazer isso. Mas então, e isso é dito em Atos, então eles os açoitaram e os soltaram. Um açoitamento é horrível. Então eles açoitaram esses caras. E depois os soltaram. E você sabe o que foi dito que eles fizeram? É claro que você provavelmente sabe. Eles se alegraram, porque foram considerados dignos de sofrer por Cristo. Pense nisso. Não foi algo como: não acredito que nos açoitaram. Eles pensaram: uau, temos que sofrer. De maneiras que nunca imaginamos por Cristo. Então, se tivermos essa atitude, novamente não buscando isso, mas se isso é o que Deus ordena para nós, que atitude maravilhosa de se ter. Agora, mais uma vez, deixe nosso orgulho de lado com intenções puras e fazendo isso em amor. Mas se amar outras pessoas por Jesus significa que sofreremos. Uau! O quanto podemos unir isso ao sofrimento dele na cruz? E sei que isso é difícil nesse momento. Mas se pudermos nos lembrar deles e do que eles fizeram e de todos esses outros exemplos, acho isso ótimo. Senhoras e senhores, quero incentivá-los a estarem preparados, se for da vontade de Deus, para serem mártires de Jesus. E talvez seja um martírio branco. Esse é um termo para pessoas que perdem o emprego ou status na sociedade e são punidas, mas não mortas. Há pessoas no mundo de hoje que estão sofrendo o que seria chamado de martírio vermelho, ou seja, perdem a vida e derramam sangue. Seja o que for, vamos, com grande esperança. E sabendo que Deus pode nos usar se estivermos dispostos a isso para mudar as coisas e ajudar mais pessoas a conhecê-lo. Quero apenas encorajá-los, dar-lhes coragem e espero que possam me encorajar e orar por mim para que todos nós tenhamos a disposição de permitir que Deus nos inspire a sermos líderes corajosos para Ele em todos os lugares que formos. Obrigado por me permitirem falar com vocês e que Deus os abençoe.